Muito bom dia, queridos irmãos de todo o Brasil, a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nesta manhã eu quero deixar nesse dia uma mensagem muito forte para você, o qual falou primeiro ao meu coração. Eu quero compartilhar com você, está aí do outro lado. E a palavra que eu quero falar para você está baseada no livro de Josué, a partir do capítulo 8 e 9, e você pode meditar lá. A história de um grande líder de Israel, o qual este líder, em dois momentos da sua vida, ele não consultou a Deus e ele passou por uma adversidade muito grande. E ali essas adversidades que ele passou nos ensina, nos traz um ensinamento muito forte para que nós tenhamos como exemplo, como exemplo de fé, esperança e amor para as nossas vidas, para que nós não tomemos decisões precipitadas e nem decisões erradas na nossa vida. E algo que aconteceu muito forte com Josué foi o estratagema que o inimigo usou para enganar a Josué. E lamentavelmente, por ele não ter consultado a Deus, ele houve um prejuízo muito grande. Até, digamos assim, os dias de hoje há um prejuízo muito grande por causa desta atitude, dele não ter consultado a Deus para tomar decisão. Existiu um povo que era vizinho de Israel, aonde Israel estava em Gilgal, e ali aquele povo era o povo gibeonita, os gibeonitas. E o rei dos gibeonitas chegou para outros reis, e na hora de fazer aliança, ele fez uma aliança, mas aí ele usou, porque eles ficaram aterrorizados, e eles sabiam que Israel viria para conquistar todas as terras, e ali, consequentemente, eles teriam que também, eles passariam por cima e tomariam Gibeão, mas o rei, ele usou uma estratégia de colocar vestimentas velhas, pão velho, vinho velho, e se apresentaram como viajantes de uma terra distante. Sendo que quando eles se apresentam a Josué, eles fizeram uma aliança com Josué e chegaram para Josué e disseram a Josué que gostariam de que fossem servos deles, que estavam ali viajando, peregrinando há anos e que as suas roupas tinham envelhecido de tanto tempo que estavam peregrinando. Sendo que Josué, ele não consultou a Deus para saber se aqueles homens estavam falando a verdade. E aqueles homens usou um estratagema, que é uma palavra muito comum na área militar, e eles usaram de um artifício de engano para não morrerem, e ali passaram-se 3 dias, conforme a Bíblia nos narra, e ela nos diz que Josué, aquela história veio à tona, e acabou Josué descobrindo que aquele rei e aqueles servos que estavam ali com ele eram os gibeonitas. E Josué ficou reunido com a congregação e com os príncipes ali de cada tribo, e ele pagou um preço muito alto por fazer aliança com um de seus inimigos. E parando para pensar nessa mensagem que mexeu muito com o meu coração, às vezes, irmãos, às vezes, querida, às vezes, querido, Deus te dá a oportunidade de você ser feliz, mas você coloca o teu olhar em algo que você vai se aliançar com determinados tipos de pessoas que você acha que você está fazendo um bom pacto, uma boa aliança, e na realidade você está colocando o inimigo dentro da tua casa, dentro da tua vida. Uma certa feita eu vi uma frase que dizia assim: tome cuidado, porque você pode estar dormindo do lado do teu inimigo. E eu fiquei pensando nessa frase e eu fico analisando que, dados momentos da nossa vida,
nós tiramos grandes aprendizados através da leitura da palavra do Eterno, porque o Senhor, ele tem permitido várias situações acontecerem que aconteceram no passado e acontecem no presente e acontecerão no futuro, porque nós somos limitados, nós somos homens e como homens somos limitados. E naquele momento, Josué, como homem de Deus e como líder de Israel, ele deixou que aqueles homens que estavam ali com roupas envelhecidas, que estavam se fazendo de vítimas, infelizmente essa palavra é uma palavra muito forte hoje nos nossos dias, vitimismo, né? Existem pessoas que elas usam dessa palavra, dessa situação na vida delas e ficam se fazendo de vítimas. Elas não têm a audácia, elas não têm a força e a coragem de encarar e de ir em frente e batalhar e conquistar, porque elas se fazem de vítimas, elas acham que nunca vão conseguir. E naquele momento ali, os gibeonitas se fizeram de vítimas, sendo que ali foi o contrário. Eles se fizeram de vítimas e eles estavam ali inseridos no meio do povo de Deus, mas o estrago foi muito grande de uma aliança que foi feita, que não foi pela... Lógico, houve a permissão de Deus, que Deus também poderia ter acabado com aquela situação ali, mas Deus permitiu para trazer esta lição para mim e para você hoje. Com quem você está fazendo alianças? Essa é a pergunta que Deus tem para você nesse dia. Será que as alianças que você tem feito para a tua vida te trarão um bom futuro ou te trarão guerra para dentro da tua vida? Pense nisso. Talvez você que está aí à beira de um casamento, o Senhor, ele falou para o povo de Israel não se misturar com os cananeus. Ele deu uma ordem para as filhas dos servos dele não se misturarem, e ali os cananeus foram introduzidos no meio de Israel. E o prejuízo foi grande, porque Deus deu uma ordem a Moisés, dizendo para Moisés, quando ele estava lá escrevendo as leis, e ele disse, cuidado, porque isso trará prejuízo. E infelizmente, eu conheço histórias, eu estava ouvindo um pregador muito famoso pregar, e ele é um grande apologeta, um grande ensinador, e ele disse que muitas vezes, por causa de alianças erradas, há um preço muito grande. Ele estava contando o caso de um rapaz que conheceu uma jovem, e aquela jovem era uma jovem fervorosa, uma jovem que servia a Deus, era uma jovem brilhante, e aquele rapaz foi para a igreja e começou a dizer que servia a Deus, e ele fez de tudo para casar com aquela jovem, e ele conquistou aquela jovem e casou com aquela jovem. Mas aí depois, passaram-se algum tempo, aquele homem se desviou e começou a maltratar aquela jovem, ao ponto daquela jovem vir a morrer. Qual é a aliança que você tem feito? Talvez na tua empresa, talvez no teu noivado, no teu namoro, no teu casamento, talvez uma decisão que você vai ter que tomar na tua vida muito séria. Qual é o tipo de aliança? Qual é o tipo de estratagema que Satanás tem usado para te destruir? O que você precisa fazer, a resposta é: buscar-me-eis, diz o Senhor, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ponha a tua boca no pó, porque talvez ainda haja esperança. Clame ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus dos céus. Peça a Ele que te proteja, peça a Ele que te guarde, porque com certeza Ele te livrará das mãos do inimigo. Que Deus te abençoe nesse dia. Fique com esta palavra de fé e esperança no teu coração. Quem vos fala é o evangelista Saulo Mendes, uma voz profética para o mundo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fique na paz.